Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma EBD online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Meu nome é Nancy Haller e é uma enorme alegria ter você aqui conosco nesta manhã muito especial. Hoje nós teremos a oportunidade de aprender, de crescer e de deixar que a palavra de Deus fortaleça o nosso coração. Então se prepare, porque Deus tem algo precioso para falar com você hoje. Que essa aula ela seja edificante, que seja cheia da presença do Senhor, que você se sinta acolhido. As lições desse trimestre, elas são baseadas no livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 42, e elas são da autoria do pastor Elton dos Santos Pinto. E o tema do trimestre é a soberania de Deus e as adversidades humanas. E hoje a nossa lição é a lição número 10, a paciente perseverança no sofrimento de Jó, baseada no capítulo 2, no capítulo 42 e no livro de Tiago, capítulo 5. Mas nós só vamos destacar o versículo 11 do capítulo todo. Convido os irmãos a orarem comigo nesta manhã, para darmos início ao nosso estudo. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor, pela salvação em Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pelas Tuas bênçãos, ó Deus, que às vezes são invisíveis aos nossos olhos, mas que têm sustentado as nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, Senhor. Muito obrigada. Quero entregar nesta manhã a vida de cada ouvinte que está lá do outro lado da tela. Senhor, que esse estudo possa trazer significado às nossas vidas e que nós possamos também entender o Teu propósito, Senhor. Tu nos ensine através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos direcione, Pai, para que nós nos mantemos perseverantes e pacientes diante daquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas, ó Pai. Eu não sei nada do que os meus irmãos estão passando do outro lado, mas na Tua onipresença, na Tua onipotência, Senhor, vai com a Tua direção, cuidando, dando a cada um, Senhor, a esperança de que o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas, ó Pai. Sabemos que tem uns irmãos com muitas dificuldades, com enfermidades, com problemas pessoais, particulares, familiares, mas, Senhor, é o Deus que cuida de todas as coisas, ó Pai. O Senhor tem tudo sobre o controle, que nós possamos nos apropriarmos, Senhor, disso, e que a nossa vida seja realmente um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua graça, apesar de todas as adversidades que venhamos a enfrentar. Nos ajude, Senhor, nos inspire e fale ao nosso coração nesta manhã. É o que eu te peço, te agradeço, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, irmãos, como eu já falei, o tema da nossa lição é a paciente perseverança no sofrimento. E o versículo que eu destaco para hoje é o versículo 11 do capítulo 5 de Tiago, que diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. A mensagem central do estudo de hoje é que Deus, ele não se esquece de quem persevera. A dor pode durar um tempo, mas amor e a justiça do Senhor, eles duram para sempre. Ele transforma sofrimento em crescimento e honra em fidelidade dos que não desistem. Estamos então chegando hoje à nossa 10ª aula sobre o livro de Jó. É um dos textos mais profundos e desafiadores da Bíblia. Durante este trimestre, nós estamos caminhando por seus capítulos, refletindo sobre dor, sobre os questionamentos humanos, sobre a soberania de Deus e a esperança que nasce mesmo em meio à perda. Nesta aula de hoje, nós vamos focar na paciente perseverança de Jó, a sua atitude diante do sofrimento extremo e a sua fidelidade inabalável. O livro de Jó, ele nos ensina que a perseverança, ela é a parte essencial da caminhada cristã. Jó enfrentou perdas imensas, perdeu bens, perdeu filhos, sua saúde, e além disso tudo,
ele teve que enfrentar a incompreensão de sua esposa e o julgamento dos seus amigos. Mesmo assim, ele permaneceu fiel, firme, sem abrir mão da sua fé. A sua paciência, a história nos mostra que não foi uma paciência passiva, mas ela foi uma paciência ativa. Jó resistiu com coragem, sustentado pela certeza de que Deus, ele continua no controle, mesmo quando os seus planos pareciam ocultos, mesmo sem entender os motivos daquele sofrimento, do seu sofrimento. Isso nos mostra que a perseverança cristã, ela não significa ausência de dor, mas a presença de fé e esperança. Nós veremos na história de Jó, na vida dele, que nos inspira e que nos desafia a nossa própria jornada com Deus. Especialmente quando nós estamos enfrentando as lutas, as dúvidas e as dores. A fidelidade de Deus, ela não falha. E aqueles que perseveram verão restauração que Deus promete. Mesmo diante das dores físicas, emocionais e da pressão ao seu redor, Jó não blasfemou contra Deus. Ele confiou que Deus estava no controle, mesmo sem compreender os motivos do sofrimento. Jó nos ensina que a paciência verdadeira, ela é uma fé ativa e que permanece firme quando tudo parece desabar. Esta lição, ela nos ensina que mesmo diante de grandes dores, de grandes perdas, como aconteceu na vida de Jó, é possível permanecer firme na fé. Jó perdeu tudo: bens, filhos, saúde, apoio da esposa, dos amigos, mas ainda assim, ele não abandonou a sua confiança em Deus. A paciência de Jó, que ele demonstrou, não foi uma espera passiva, desculpa, irmãos, mas ela foi uma fé ativa. Ele resistiu com coragem, mesmo sem entender os motivos daquele sofrimento. Isso mostra que a perseverança cristã não significa ausência de dor, mas a presença de fé e de esperança. E Tiago 5, ele nos lembra que Jó foi abençoado no final porque ele permaneceu fiel. Deus restaurou tudo e mostrou que recompensa aqueles que confiam nele. A paciência, como parte do fruto do Espírito, ela precisa ser cultivada em oração e confiança, mesmo nos momentos difíceis. Então, irmãos, devemos nos lembrar do fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto é a paciência. Jó exerceu essa paciência na integridade, confiando que Deus estava preparando algo para ele, moldando a sua vida. No capítulo 2 de Jó, vamos abrir aí, você está com a sua Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Jó, que o nosso estudo está baseado no capítulo 2, nós vamos ver que Jó, ele enfrentou os desafios, né? E mais uma vez aqui, vamos ver o que acontece do versículo 3 ao versículo 10. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse:
Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, ele não pecou com os seus lábios. Jó, ele sofreu um dos maiores testes de fé na Bíblia. Mesmo depois de perder seus bens, seus filhos, sua saúde, ele continuou confiando em Deus. Satanás, ele pensava que ao tocar em sua saúde, ele faria com que Jó desistisse de sua fé. Mas Jó se manteve íntegro. Como nós vimos lá no capítulo 1, que Deus fala a respeito de Jó. Viste meu servo Jó? Homem íntegro. E ele era um homem que temia Deus. Então, Satanás, mesmo depois de ver a fé de Jó intacta diante de suas perdas, como a dos filhos, a dos bens, ele pede para Deus para tocar na saúde de Jó. Isso nos ensina que o inimigo ele tem limites, ele só age com a permissão de Deus, como nós vimos no versículo 6 do capítulo 2. Deus falou para Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó é então acometido por feridas dolorosas, mas mesmo assim ele não peca com seus lábios. Mesmo ferido e sofrendo, Jó não murmurou contra Deus. Quando sua esposa, desesperada, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus, a sua resposta foi firme: recebemos o bem de Deus e não o mal? Essa atitude, ela nos mostra que a verdadeira paciência não é a negação da dor, mas é uma fé que não se deixa abalar pela dor. A história de Jó, ela nos ensina que é possível orar com sinceridade, expressar a nossa dor para Deus, mas seguir confiando no caráter de Deus, na onipotência de Deus, na soberania de Deus, mesmo que nós não tenhamos as respostas. A história de Jó prova que Deus nunca nos abandona, que ele permanece fiel. A paciência e a perseverança são caminhos difíceis, mas elas são caminhos cheios de propósitos. Mesmo que nós não vejamos a resposta agora, nós podemos confiar que Deus está cuidando de cada detalhe. Assim como Jó, nós somos chamados a confiar, mesmo em silêncio, mesmo na dor. A paciência, ela molda o nosso coração, ela fortalece a nossa fé, ela nos aproxima de Deus no tempo certo. Ele transforma dor em bênçãos, a perda em renovação e a fé em recompensa. Essa atitude mostra que a paciência verdadeira, ela não esconde a dor, ela reconhece, mas ela decide confiar. Jó, ele teve uma fé firme, consciente de que Deus tinha um propósito em tudo que ele estava vivendo naquele momento. Mesmo sem respostas claras, nós podemos aprender com ele a sermos sinceros diante de Deus quando estamos sofrendo ou passando por alguma adversidade. Mas não devemos perder a confiança e a fé. E nós podemos ver lá em Romanos 5, que o apóstolo fala, o autor da carta, versículos 3 e 4, fala assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a experiência, esperança. Aqui refere-se ao impacto de que a vida cristã, o nosso sofrimento, as nossas tribulações, elas têm um impacto diante daqueles que estão ao nosso redor. E aqui o autor está dizendo sobre isso. Quando nós perseveramos com a nossa vida em Deus, a nossa vida traz um impacto de glória, para a glória de Deus. Chegamos então ao nosso segundo tópico do nosso estudo, o chamado à paciência na Bíblia.
Lá no livro de Tiago, capítulo 5, todo o capítulo, os irmãos devem ler, se puderem, depois, mas só vamos trabalhar em cima do versículo 11, como diz lá, no capítulo 5, versículo 11 de Tiago, que diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago aqui nos convida a olhar para Jó como exemplo de alguém que sofreu, mas que foi recompensado por sua fidelidade. Ele afirma que os que perseveraram são bem-aventurados, ou seja, felizes e aprovados por Deus. Isso porque a paciência cristã, ela é diferente de uma espera passiva. A paciência cristã é uma espera cheia de fé. É uma experiência fundamentada na certeza de que Deus, ele é misericordioso e é compassivo. Mesmo quando não se entende os porquês da vida, dos sofrimentos, nós podemos confiar que o Senhor, ele está agindo, ele está no controle. A paciência, ela nos transforma. A paciência, ela molda o nosso caráter. Ela aprofunda a nossa intimidade com Deus. Perseverar nos momentos difíceis nos torna mais parecidos com Cristo e mais sensíveis à misericórdia divina. Tiago cita como exemplo a vida de Jó, a perseverança dele. E ele nos lembra que Deus, ele é cheio de misericórdia e age com um propósito. Ter paciência não é ser passivo, mas é confiar com esperança, mesmo sem as respostas imediatas. A perseverança, ela nos aproxima de Cristo e nos fortalece espiritualmente. Hoje nós vivemos num tempo de tudo para o agora, né? Mas a Bíblia nos ensina a sermos pacientes. E a vida de Jó também nos ensina. Tiago, então, ele usa esse exemplo de Jó, esse exemplo de perseverança, que diz que bem-aventurados que sofreram, que diz que o Senhor, ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Então, a paciência cristã, ela é cheia de fé. Deus, ele não ignora em nenhum momento a nossa dor, mas ele age com misericórdia e com propósito. Assim como Jó, nós somos chamados a confiar, mesmo sem entender tudo no momento que estamos vivendo. A perseverança, ela vai moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa intimidade com Deus. Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você precisa perseverar diante das adversidades, porque ela vai redundar em glória para o nome de Deus e para a sua vida. Chegamos então, meus queridos, ao nosso terceiro tópico do nosso estudo de hoje, baseado no capítulo 42 de Jó, dos versículos 12 ao versículo 17. Aqui nós vamos ver a restauração total da vida de Jó, depois dele ter passado por todas essas adversidades, esse sofrimento, todas essas lutas, essa espera, mas essa confiança, essa decisão passiva, ativa, na verdade, não passiva, é a decisão ativa de exercer a fé, a confiança, a esperança de que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Aqui, a sua vida é totalmente restaurada, como nós vamos ver. Assim, versículo 12 do capítulo 42. Deus restaura a prosperidade de Jó. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter cerca de 14.000 ovelhas, 6.000 camelos,
1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto em dias. Então, irmãos, a fidelidade de Jó, ela foi honrada. Deus restaurou a sua sorte. Deus lhe deu o dobro do que ele possuía e ainda lhe deu uma vida longa para desfrutar todas as bênçãos que ele tinha recebido. Jó, ele não recebeu apenas bens. Como a gente vai ver aí no versículo 5 do capítulo 42, esse mesmo versículo que foi estudo de uma lição anterior, nós vamos ver que ele foi renovado interiormente, conhecendo Deus de uma forma mais profunda. Às vezes nós caminhamos com Deus de uma maneira distante, né? Superficial. Aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 42, a gente percebe que depois de toda essa experiência, Jó, ele se torna realmente arrependido e se conecta verdadeiramente com Deus. Como a gente pode ver aqui. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, isso nos mostra que a experiência de dor, de sofrimento, que perseverar nesse momento na fé não é em vão. O propósito de Deus é que a gente se aproxime dele. Então, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está escrevendo uma história maior. A resposta nem sempre é naquele momento que nós aguardamos, mas ela é no tempo de Deus que é perfeito. A recompensa, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir em forma de cura, ela pode vir em forma de paz, ela pode vir em forma de uma restauração emocional, ela pode vir em forma de um crescimento espiritual. Então, irmãos, a paciência, ela nos prepara para receber algo muito maior do que nós podemos imaginar. No final da história, Jó, ele teve tudo restaurado. Mais do que bens, ele teve sua fé aprofundada e sua intimidade com Deus fortalecida. Deus recompensa os que permanecem firmes, mesmo quando a nossa jornada é difícil. A recompensa, irmãos, ela vem no tempo certo, e ela traz paz, ela traz renovação e ela traz propósito. Mesmo que o tempo da resposta pareça demorar, o tempo de Deus é perfeito. A paciência, ela nos prepara para bênçãos maiores do que nós podemos imaginar. Como nós vemos lá no Salmo 126, no versículo 5, nós vamos ler assim, lá no Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O salmista está fazendo um salmo de consolo para os que choram. Perseverar, meus irmãos, é confiar no silêncio de Deus, sabendo que no tempo certo, Ele falará com restauração. Já chegando no final, na conclusão do nosso estudo de hoje, eu quero concluir dizendo que Deus, ele honra com fidelidade, Deus honra a fidelidade daqueles que confiam nele. A história de Jó, ela é uma lição de esperança, de confiança e de paciência. Que essa jornada que estamos tendo de estudos nesse trimestre, ela venha a fortalecer a nossa fé, que ela nos ensine a descansar no cuidado de Deus, certos de que Deus nunca falha. A dor que eu estou sentindo é algo que Deus está cuidando dela. Então, que nós não possamos nos esquecer disso, que Deus, ele cuida de nós, que
ele não falha. Na história de Jó, ele nos ensina que a dor não é o fim da jornada. Deus honra os que perseveram. A sua fidelidade é constante, mesmo quando não vemos o caminho. Cada um de nós, assim como Jó, que nós possamos confiar, mesmo quando o nosso coração estiver ferido, mesmo quando estivermos sofrendo as adversidades, as dores, as perdas. Jó, num dos nossos estudos também, lá no capítulo 19, no versículo 5, ele, diante de tanta adversidade, ele diz: o meu Redentor vive, e no tempo certo ele se levantará em nosso favor. Jó 19, 25. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa expectativa, essa esperança de que o nosso Redentor vive e que no tempo certo ele se levantará em seu favor, em meu favor, em nosso favor. E que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, feliz, cheia de paciência, de perseverança, de confiança, de esperança no que Deus está fazendo em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Pai amado e Deus bendito, obrigada pela tua palavra, Senhor, porque ela é um motor motivador, Pai, para que a gente permaneça firme, Pai, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias, elas são renovadas sobre nossas vidas a cada manhã. E uma adversidade de um dia, no outro dia, é a tua resposta de solução, Pai. E eu desejo que seja assim na vida dos irmãos que estão do outro lado, Pai. Confiantes, pacientes, perseverantes, na esperança da tua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor ensina. Tu és um Deus, ó Pai, que cuida de nós, que nos ama. E passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, mas o Senhor não perdeu o controle de nenhum de nós, Senhor. Muito obrigada por isso. Nos ajude a vislumbrar que o nosso Redentor vive e que no tempo certo Ele fará aquilo que tem proposto para nós. Nos ajude, Senhor. Precisamos do Teu Espírito, da direção, do poder, da Tua paz, ó Pai, para vivermos cada dia segundo a Tua vontade. Nos abençoe, nos dê um domingo feliz, ó Pai, abençoados. Abençoe o culto que vamos te prestar, que possamos te servir com alegria, Senhor. Que o nosso coração se encha de júbilo diante da Tua presença, porque o Senhor é Deus, santo, 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 poderoso, glorioso, grandioso, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vivo reina para todo sempre. Amém. Irmãos, chegamos então ao fim de mais uma aula. E como é precioso ver quanto Deus nos ensina, quanto Deus nos fortalece, quanto Deus renova a nossa fé em meio às lutas. Muito obrigada por você estar aqui até agora, nesse momento tão especial de crescimento e de estudo da palavra. Quero agradecer também ao pastor Cleibel, o pastor da nossa igreja, pela oportunidade e confiança de permitir, compartilhar com os irmãos esse trecho precioso da palavra de Deus. A nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, a irmã Esté Dutra, muito obrigada, minha irmã, pela confiança, pelo convite de estar aqui. É uma alegria. Cada encontro de estudo é uma semente plantada no meu coração e no seu coração, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele faz florescer cada sementinha de esperança, de perseverança e de paciência, que Ele nos fortaleça para isso, tá? E eu gostaria muito de fazer um convite a você. Você que está desanimado, às vezes fica em casa para assistir a aula online, mas se você estiver por perto, anime-se. Venha participar da aula presencial conosco. Ela acontece todos os domingos, às 8h45, aqui nas salas da nossa igreja, Você será recebido com muita alegria
para assistir uma aula presencial. Nós poderemos orar junto, nos abraçar, aprendermos mais, né? Será muito precioso isso. Nosso endereço, se você não sabe, é Rua Coronel Francisco Soares, 472, em Nova Iguaçu. Ficaremos muito felizes de recebê-lo para uma aula presencial, pessoalmente, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigada. Até a próxima.